Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 21 de maio de 2025, uma quarta-feira, né? Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Olha os passarinhos cantando aqui em São Paulo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, meu Deus. Eu te agradeço mais este dia pela oportunidade de levantar, de andar, falar, porque até que o Senhor me ajudou, me sustentou, me fortaleceu, Ramanda Suri me decomanai. Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te adoro, Namanda Suri decomanai. Peço perdão, Pai, por tudo aquilo que eu tenho feito que não tem te agradado. Deus, eu te peço também, guarda os meus filhos, guarda meu esposo, guarda meu ministério, guarda o chamado, e me ajuda a pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo. Deus, eu te peço também, Senhor, para que você possa estar visitando esse irmão, essa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que você possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a barra das trevas. Se tiver alguém desempregado, que o Senhor esteja abrindo a porta. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor esteja curando pela tua misericórdia. Aramanda Suda e Comunai. É o que eu peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, visita as nossas crianças nas escolas também, públicas, 6, e-mails, particulares, creches, seja onde for. Guarda, Pai. Viva da mentira, da ideologia de gênero, de tudo aquilo que não provém de ti. Amém. Amém, igreja. Preciosa palavra do Senhor hoje está em Deuteronômio. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra. 9. O mérito não foi de Israel, amém? Diz assim: ouça, Israel, hoje vocês estão atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa, no momento de João 3,30, Deus, eu te peço que a missionária Nadir Albano desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo deste canal, Pai, é pregar a tua palavra santa e preciosa como ela é. Deus, me ajuda a diminuir para que o Senhor cresça. Me ajuda a ministrar a tua palavra com simplicidade, com humildade, vinda do alto, Pai, vinda diretamente de ti. Arabanda Suda e Comanai. Senhor Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça. Porque o objetivo do canal é que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. E que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça sempre. Amém. Amém, igreja. Diz assim, o mérito não foi de Israel, tá? Ouça, Israel, hoje vocês está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte, é alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles? E até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de vocês como um fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de vocês, e vocês os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Então Deus vem mostrar para o povo de Israel que não é na força dele, né? Mas é na força do Senhor, porque é Deus que vai estar lutando por ele, né? A gente sabe que Deus, ele é um fogo consumidor, né? E a gente sabe também que quando ele diz que vai subjugar, ele vai subjugar todas as nações perante o povo de Israel, que a gente sabe a história, né? E a gente vê também, né, que Deus, ele exercia um poder ali no meio do povo de Israel. Por quê? Porque era o povo escolhido do Senhor, né? Então Deus, ele tinha prazer, né, nas suas guerras junto com o teu povo, dando vitória, tá? Quando o povo estava conforme a vontade do Senhor, tá? Então, a participação de Deus junto ao exército de Israel ali, os israelitas, era algo contínuo, né? Que Deus sempre estava ali, ajudando o seu povo. Aram da Surimi Comunai. Se a gente for ver aqui nesse livro de Deuteronômio, a gente vai ver Deus sempre ajudando o povo dele nas conquistas, amém, igreja? E diz assim, e depois, vamos para o 4, e depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não diga a si mesmo, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não é devido à impiedade dessa nação que o Senhor vai expulsá-la da presença de vocês. Não é por causa de sua justiça ou da sua rebelião que você conquistará a terra dela, mas é por causa da maldade dessas nações. Então Deus explica o porquê que Deus está tirando o povo de lá, né? Vamos ver? Por quê?
mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Porque essas cidades eram cidades idólatras, eram cidades onde elas cultuavam deuses, né? Gente, eles cultuavam coluna, eles cultuavam altares, então assim, tudo aquilo que Deus proibia esse povo na Surimi de Comanai, este povo, eles cultuavam, eles adoravam, né? E isso, né, fez com que a ira do Senhor, né, se acendesse contra essas nações, né? E a gente já conversou sobre isso ontem, né? Que essas nações, ela vem da descendência de Cã, tá? Filho de Noé, né? A gente lembra que Cã foi amaldiçoado, os camitas, né? Canaã, né? Então, e essas terras de Canaã pertencem a Cã, né? Que Deus fala que Sem e Jefé, né? Que Cã seria escravo de seus irmãos Sem e Jefé. Então, a gente vê, né? O que acontece aqui, tá? É isso aqui que está prestes a acontecer. E eram nações idólatras, tá? Então, Deus, ele deixa claro o porquê que tá tirando esse povo de lá, tá? E é bem específico, né? Deus deixando bem claro porque está tirando esse povo da terra, tá? Era um povo terrível, tá? Era um povo terrível. E eram nações idólatras, né? No entanto, que o capítulo 7 diz que o título é As Nações Idólatras Serão Expulsas, né? Então, a gente vê a mão de Deus aqui e deixando claro para Israel que não era porque eles eram fortes por causa disso, não era porque o povo era idólatra e Deus não era a favor da idolatria, né? Esse povo, eles tinham altares, colunas sagradas, potes sagrados, tinham objetos culturais de adoração, né? A idolatria de Canaã era algo terrível, tá? Era uma prática, assim, vamos dizer assim, costumeira deste povo, tá? Ele tinha essa prática. Se a gente vai no capítulo 12, 3, diz assim, ó: derrube os seus altares, esmigalhe as suas colunas consagradas e queime os seus postes sagrados e despedace os ídolos dos seus deuses e elimine os nomes deles daqueles lugares. Porque era algo terrível, né? Então, e era uma cidade riquíssima, né? Era uma cidade próspera, as nações de Canaã, né? Era cidade a qual já estava preparada, né? Tinha de riqueza, ela tinha ouro, ela tinha cobre, ela era assim, como eu posso dizer, igreja, de uma riqueza tremenda, tá? Tinha, acho que é no 6, né? Diz assim, ó, a terra, a terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, então já estava pronta, tá? Isso tá no 6, versículo 10. E com casas cheias de tudo o que de melhor de coisas que vocês não produziram, como cisterna, que vocês não cavaram, com vinho oliveira que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem, ficarão satisfeitos. Então, Deus mostrando que era uma terra, né, extremamente próspera, né? Era uma terra que, olha, muito próspera, né? É uma terra que o povo de Israel estava tomando conta, tá? Que Deus estava dando. Então, e ele deixa bem claro que é para o povo não pensar que é por causa, né, da força deles, mas é porque Deus, né, não estava suportando mais, aceitando mais ali a idolatria do povo. Vamos continuar, né? E aí diz no 6, portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá essa boa terra para todos tomar posse, pois você é um povo obstinado. Eles eram obstinados, a gente sabe. Aleluia. O bezerro de ouro. No 7. Lembre-se disso e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do seu Deus no deserto desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui. Vocês têm sido rebeldes contra Deus, né? E a gente sabe, o povo até xingar o maná, né, do Senhor, eles xingaram. Até mesmo em Horebe vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-lo. Quando subiu ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias, né? Moisés fica lá 40 dias, né? E 40 noites, não comeu pão e nem bebeu. E quando ele desce, né? E o Senhor me deu as tábuas da pedra escrita pelo dedo de Deus, nela estava escrito todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte de dentro do fogo no dia da Assembleia. Então Deus tinha um cuidado especial com esse povo, né? A gente sabe disso. Então quando Moisés sobe lá para receber as tábuas, né?
40 dias, 40 noites em jejum, porque Moisés era um grande intercessor, né? É um grande mediador, né? Não se compara ao nosso Jesus, né? Que é o único e verdadeiro mediador. Mas ele intercedia pelo povo ferrenhamente, né? No 11. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, né? Então, aí depois de passar esses dias, Deus deu as tábuas da aliança, escrita com o próprio dedo de Deus, né? E disse-me, desce imediatamente, pois o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de material para si. Então, foi muito rápido, né? Porque o povo de Israel, né? Como é que eu posso dizer? O povo de Israel, né? Se vendia com facilidade, né? Deixa eu botar aqui a caneta que tá falhando. Se corrompia com facilidade, né? Então, Deus, ele vem dizer, desce imediatamente que o povo, o seu povo, né? Se afastaram de peça do caminho que lhe ordenei, ou fizeram um ídolo de metal para si, né? Então, isso trouxe uma grande ira e Deus queria, né? Eliminar aquele povo e Moisés intercede como intercessor que ele é, né? E o Senhor me disse, veja que este povo é realmente um povo obstinado, desde que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este jardim em chama, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor e o seu Deus, e fizeram para si ídolos de metal em forma de bezerro, né? Então Moisés vê ali que o povo peca, né? E ali, bem depressa, vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes tinha ordenado, né? Então, a gente vê que Deus, ele estava assim, revoltado com esse povo, né? Deus disse, né, que queria destruir, né? Deus disse assim, deixe que eu destrua e apague o nome deles debaixo do céu. E farei de você, Moisés, uma nação numerosa, né? Então, no 17, então peguei as 2 tábuas e lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Então, Moisés, ele acaba, né, quebrando ali as tábuas, né? Por causa da maldade do povo ali, né? Coisa terrível, né? A gente vê que esse povo fez. Depois prostei-me perante o Senhor, outros 40 dias e 40 noites, não comi nem bebi, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprovava. Então, Moisés, ele vai e se prostra de novo da presença de Deus, né? Então, Moisés ali, igreja, sempre se prostrando, né? Igreja, Moisés, ele jejuava ali 40 dias e 40 noites, tá? Para chegar na presença do Senhor, né? E ele diz assim, vai interceder pelo povo na presença de Deus. Então era muito sério, né? Ele diz assim, tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele está virado ao ponto de destruí-lo, mas, de novo, o Senhor me escutou. Então, assim, Deus sempre escutava Moisés, né? Mas, de novo, né? Ele diz assim, mas, de novo, o Senhor me escutou, mostrando que Deus, né, sabia quem era Moisés, né? Apesar de tudo que Moisés passou com esse povo, né? De até perder a sua bênção na terra prometida, Aramanda Sudecomandai, mas Deus sabia quem era Moisés, né? O ponto de Moisés se irar ali e não falar com a rocha, e bater na rocha 2 vezes ali. Deus mandou ele falar com a rocha. E ele vai e fere a rocha 2 vezes. Então, com isso, ele e Arão não encaram na terra prometida. Então, é muito difícil na igreja lidar com o ser humano, né? Se esse povo era obstinado nessa época, que era o povo escolhido de Deus, agora imagine no dia de hoje. Não é diferente, de jeito nenhum, né? Foi lá. O Senhor e Lô se encontrarão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão, né? Então Moisés sempre orando, né? Então peguei o bezerro de ouro do pecado de vocês e queimei no fogo. Depois me engalhei e moí até virar pó e joguei no riacho que desce ao monte. Então, Moisés mostrando o que ele faz com o bezerro, né? Ele pega o bezerro, ele destrói o bezerro, ele moe o bezerro, né? E joga lá o pó no rio. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Tabera, em Massa, em Quibrote, Ratave. E quando o Senhor os enviou
de Cades Barneia, disse: entre lá e tome posse da terra que lhe deixe. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que conheço. Então, Moisés, né, viu ali, né, em dificuldade que esse povo que sempre tá, né, como eu diz assim, desobedecendo a Deus, né? Por isso que Deus fala assim: Moisés, esse é o teu povo, né? Porque foi Moisés que tirou, é Moisés que tá levando, é Moisés que tá sendo ali o porta-voz de Deus, né? Para com o povo. E não é fácil, tá, igreja? E diz assim: e fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-lo. Então Moisés, como um verdadeiro intercessor, fica ali mais 40 dias. Eita, agora que essas canetas pegam pressão. Ficou ali prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruir. Então, ele se põe lá na brecha, né? 40 dias e 40 noites, né? Para interceder pelo povo. Igreja, não é fácil. Igreja, eu vejo, é assim, um líder que realmente ama, né? Ele se dá, ele chora, ele ora, ele clama, né? Esse é um verdadeiro líder, né? O verdadeiro líder é esse, né? Ele intercede. O verdadeiro líder. Ele chora, ele intercede, né? Ele não quer arrancar só a lã da ovelha, né? Ele sabe que aquele membro, ele tem corpo, alma e espírito e precisa ser cuidado das 3 esferas, né? Isso é muito importante. Arandassuí Komanai, né? A gente tem que trazer isso, essas coisas pro dia de hoje tinha que ser mais importante, né? Do que o sacrifício de tolo que muita gente faz, né? Porque sacrifício faz campanha que arranca dinheiro do povo, né? Mas às vezes Deus, ele quer que a gente venha ter um compromisso maior com a sua palavra, né? Com o próprio Deus, né? A gente venha ter um compromisso com o próprio Deus. E foi quando, aí no 26, foi quando orei ao Senhor dizendo: ó soberano Senhor, não destrua o teu povo, a tua própria herança. Tu redimiste com a sua grandeza e os tiraste da terra do Egito como poderosa. Lembra-te de que teus servos Abraão, Isaque e Jacó, não leves em conta a obstinação deste povo e a sua maldade, o seu pecado, né? Então, Moisés faz Deus lembrar, né? De tudo que da caminhada, da promessa, né? Que Deus fez. Então, assim, e é algo terrível, né? Mas Moisés sempre lembrando Deus ali. Não que Deus esquece, assim, tá entendendo, igreja? Não. Mas, né, como intercessor, ele intercedendo, Senhor, o Senhor fez isso, isso, aquilo, falando, né, como intercessor, tá? Então, diz assim no 28, se não os habitantes da terra de onde, olha só, como Moisés é verdadeiro, né? No 28, se não os habitantes da terra de onde o Senhor nos tiras, dirão, como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido e como lhes odiava, irou-se para fazê-los morrer no deserto, né? Mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito, com o teu grande amor, com o teu grande poder e com teu braço forte, né? Então, aleluia, né? Ele vem lembrar Deus, né? De tudo que Deus fez com esse povo. Sabe, igreja, cada vez que a gente, que eu leio assim, eu vejo assim o cuidado de Deus com este povo, né? E não é diferente comigo e com você nos dias de hoje, né? Deus, ele tem cuidado. Quantas vezes a gente falha, a gente erra, mas Deus, né? Deu o seu filho unigênito por mim, por você. Então, Jesus, ele intercede ao Pai por mim, por você. E é por isso que nós estamos aqui, né? E eu sei que a graça de Deus, ela é muito grande no nosso meio, né? E é por isso que nós não somos consumidos. Nessa época que a gente sabe que era somente o sacerdote que chegava na presença do Senhor e Moisés aqui, né? Que era o mediador, né? E o levita que chegava um pouquinho mais próximo, mas o povo não chegava. E eu e você somos riquíssimos da presença do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Não deixa que isso se perca. Você pode falar com Deus 24 horas por dia, né? Porque orando a Shide, como, né? O teu Espírito está dentro de nós, né? Nessa época, o Espírito estava sobre alguém. O Espírito Santo estava sobre a vida de Moisés, né? No entanto, que quando chega uma hora, o Senhor tira do Espírito que está em Moisés e coloca sobre os 70, né? Ele consegue tirar,
O Espírito que está em Moisés despejou sobre os 70 que vai estar ajudando. Só que eu e você não, tá? O Espírito está dentro de mim e dentro de você. Então você tem que cuidar da sua vida espiritual. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, tá? Ninguém vai tirar do Espírito Santo que está nela para estar, né, colocando dentro de... Não, não. Só que, sim, que naqueles dias derramaria do teu Espírito, né? Sobre o povo profetizaria. Então, está dentro de mim, de você. Nós estamos cheios do poder de Deus, tá? Que Deus possa te abençoar, te guardar e que vocês possam, como eu posso dizer, ter aí uma quarta-feira, um meio de semana abençoado em nome de Jesus. Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, amém? Deus abençoe, fiquem na paz.